Vamos lá. Hoje eu vim abordar um assunto um pouco mais tecnológico, um pouco mais atual, vamos dizer assim. A artificialização, não é o contrário. Não, é a artificialização da nossa inteligência. Artificialização da nossa inteligência. Um termo que eu escutei ontem durante um workshop na igreja e me deu o insight do assunto de hoje. E, em tese, ou melhor, o que significa esse termo? Então, perdendo alguém aqui querendo ir. Vai embora, vai. Vai lá. Pronto, foi embora. O que significa esse termo? A artificialização da inteligência. Ele significa, ou melhor, está se tornando popular pelo seguinte fato. Muitas pessoas, para tomar decisão, o que vão fazer da vida, se vai na casa de fulano, se vai na casa de ciclano, se compra o carro, se não compra o carro, se compra a casa, se não compra a casa, está artificializando essas decisões, principalmente, que é o quê? Ah, chat, me chamaram para ir na casa de fulano, devo ir? Ah, chat, eu preciso responder uma pessoa que me perguntou isso, o que eu respondo para ela? Está se popularizando isso numa proporção muito grande, ao ponto de até mesmo IAs especializadas em respostas, vamos falar assim, em responder coisas, responder pessoas. Mas por que eu quis trazer esse assunto aqui? Porque eu bato bastante na tecla de fazer o que tem que ser feito, de dar o seu melhor, e muitas vezes a gente busca não só atualizações, próprias, mas também busca formas das coisas ficarem mais automatizadas, a gente não precisar se preocupar com algumas coisas e fazer com que muito daquilo que a gente cria, muito daquilo que a gente faz, fique mais rápido, mais automatizado, mais simples, mais autônomo. E em muitos dos casos a gente acaba utilizando a inteligência artificial para nos auxiliar nessas questões. E às vezes pode acontecer da gente ficar tão no automático, mas tão no automático ali, ao ponto de não perceber que estamos fazendo tudo através da IA, ao ponto de não ter nenhuma interferência nossa. A nossa única interferência é a pergunta. Perguntou para a IA deu a resposta, a gente utilizou a resposta. Muitas vezes a gente nem... como que eu posso dizer? Muitas vezes a gente nem lê, nem averigua aquela situação que a IA passou. O principal problema da IA é que a IA vai falar o que você quer escutar. Ela te conhece muitas vezes melhor do que os próprios parentes que você convive dentro de casa. E esse é o perigo da IA. A IA ela vai falar, quando você não conversa com ela coisas lógicas, assuntos matemáticos, um Excel de cálculo, linhas de programação, resumos, verificação de ortografia, esse tipo de coisa. Quando você foge disso, ela já vai começar a te dar respostas baseadas no que ela conhece de você. E, consequentemente, ela vai falar o que você gostaria ou está gostando de escutar. Através de alguma reação que você já deu para ela, através de alguma resposta tipo, muito obrigado, salvou minha vida. Ou então, muito obrigado, você realmente fez o que eu pedi. Ou então, a simples resposta de, isso mesmo, você fez o que eu pedi,
ela já vai entender que aquilo te satisfez de alguma maneira e, consequentemente, aquilo é uma resposta positiva a você. Então, ela vai começar a usar aquele padrão para te dar respostas que te agradem. E aí que mora o problema. Quando a gente não é confrontado, a gente vive vive momentos ali de realmente só ter o sim, sim, tudo bem, está certo, está correto. A não negativa, ela traz uma acomodação pra gente. E esse é o principal ponto, esse é o principal problema da artificialização da inteligência. O comodismo. Trazer pra gente a comodidade de realmente nem pensar em coisas básicas, em coisas que deveriam ser uma tomada de decisão nossa. A gente nem pensa nisso ao ponto de que tudo aquilo que interfere essas coisas, a gente para de gostar. Às vezes uma reprova na escola, uma reprova em, sei lá, numa prova de autoescola, às vezes a negativa de um empréstimo, a negativa de um financiamento, a negativa de uma compra, o cartão que não passou, o cartão que não aprovou. Isso acaba dando mais frustração na gente por a gente estar mimado com respostas boas, respostas que nos trazem felicidade. E esse é o problema. A gente tem que ser confrontado, não digo diariamente, porque, olha, é complexo ser confrontado diariamente. Mas a gente tem que ser confrontado, seja por outras pessoas, seja por ações externas, por coisas externas. A gente tem que ser confrontado ao ponto de pensar em soluções. Tem que ser confrontado ao ponto de pensar em coisas que vão nos trazer a resposta que a gente gostaria de ter, não a resposta que a gente gosta de ter, que é o que a IA faz com a gente. Aí ela vai dar pra gente a resposta que a gente gosta de ter. Então a gente, como pessoa, a gente tem que buscar de alguma forma conquistar essas boas interpretações, boas respostas, boas aquisições e não terceirizar essa ideia que a gente tem, não terceirizar essa vontade que a gente tem para uma coisa, para um sistema, para uma ferramenta que ela só vai te dar aquilo que você quer escutar. Então ela vai falar que você é lindo, vai falar que tá tudo certo ser assim, tá tudo certo pensar assim, que você tá pelo caminho certo, você tá fazendo a coisa certa, e às vezes não funciona dessa maneira. A artificialização da inteligência, ela nos traz também uma reflexão muito importante, que é o estar refém de uma ferramenta. Quando a gente vira refém de uma ferramenta, não existe atualização. Não existe coisa que a gente faça que atualize aquela situação que vá nos fazer bem. A gente está tão acostumado com uma situação ser daquela maneira, ser boa, né, principalmente, que quando de alguma maneira essa situação fica ruim, a gente entra em colapso. E esse é um dos principais causadores do burnout, que é o quê? Algo estar correndo tão bem, correndo tão bem, correndo tão bem, que é o ponto que ele começa a sair dos trilhos, sair dos trilhos, sair dos trilhos, ao ponto de você não entender o que está acontecendo, boom, burnout. A gente tem que tomar muito cuidado com as ferramentas, com as coisas que a gente está usando para nos auxiliar a fazer coisas. Está nos auxiliando a, seja no trabalho, seja numa doação,
seja no servir, seja em tudo. A gente tem que tomar muito cuidado para que coisas, um exemplo prático aqui, legenda de vídeo. Muita gente, eu principalmente, quando estou servindo, inclusive daqui a pouco eu vou utilizar, eu faço a legenda automática. Só que uma das coisas que acontece em legenda automática, pontuação tá errada, às vezes coloco o tio e o C cedilha, o acento, a letra que tava, uma letra fica em caixa alta, outra fica a letra minúscula, às vezes a palavra que ele falou tá errada, que ele transcreveu ali tá errada. Então, independente da resposta da máquina, a gente tem que ter a nossa revisão, tem que ter o ponto de vista humano, não deixar 100% na mão da máquina, ao ponto de tanto fez, tanto faz, sabe? Você tem que ter, não digo nem um apreço, mas você tem que ter um pouco de raciocínio, um pouco de intelectualidade para interpretar a resposta que foi te dada, para ver se realmente aquilo é aquilo. Acontece, já vi, aconteceu inclusive ontem, de uma resposta que não estava dando certo, que inclusive era uma das partes do exercício do workshop, eu perguntei uma coisa a ela, ela me deu uma resposta, coloquei no site que iria fazer um fluxograma, estava dando errado, mandei para ela, ela falou, me desculpe, realmente está errado. Poxa, por que já não falou certo desde o começo? Já que é tão inteligente assim. Não, ela fala aquilo que a gente pergunta, a gente tem que ter a intelectualidade para interpretar aquilo, para ver se realmente está certo ou se está errado. Imagine se eu pego esse arquivo que ela me deu de fluxograma e já entregasse ele, não fizesse essa revisão no outro site. O que iria acontecer? Ela não me daria o fluxograma da forma correta. Estaria ali um fluxograma, entre aspas, errado. Mas isso não é um problema. O problema é que a gente automatiza tudo ao ponto de não verificar o que está feito, joga coisas para pessoas fazerem ou máquinas fazerem que às vezes a pessoa não sabe como é que escreve corretamente. Acontece comigo com uma certa frequência, principalmente com o nome de pessoas. Você automatiza ao ponto de não saber se foi entregue o produto, se foi entregue a postagem, se foi entregue o vídeo, se foi entregue realmente uma declaração, um documento. Automatiza ao ponto de ele dar como entregue, mas e aí, realmente a pessoa recebeu? Você confirmou com a pessoa se ela recebeu? Muitas vezes a gente nem faz isso. E isso é o perigo da artificialização da inteligência. A gente tornar o processo automático ao ponto da gente não saber se pode ou não interferir no processo. Isso é algo muito perigoso em todas as instâncias que a gente trabalha, em tudo aquilo que a gente faz. Então, se você utiliza a inteligência artificial, não tem problema nenhum, mas revise. Por exemplo, eu já vi vídeos que foram feitos com inteligência artificial, com dublagem de rosto, fake... tem um nome certo que fala, mas eu não vou saber. E aí você percebe que aquilo ali é uma inteligência artificial que criou, porque você vê às vezes a pessoa tá com a mão assim, aí a pessoa não tem 10 dedos, a pessoa tem 18 dedos, tipo, tem mais 4 dedos aqui do lado, entendeu? A gente, como ser humano, a gente tem que revisar isso para que, se for usado, se realmente você quer usar aquilo, de alguma maneira, tá, beleza, faça, mas você tem que entender que ela pode criar de maneira errada e você tem que estar atento a essas criações erradas que ela faz. E isso faz com que o seu intelecto, a sua inteligência, ela realmente
faça parte do processo e não crie uma artificialização da inteligência, e sim crie a inteligência artificial em si mesmo, ao ponto de aquilo que você mandou, você interferir tanto ao ponto da inteligência artificial realmente entregar o que ela tem que entregar. E isso que é o importante, e foi para isso que ela foi feita, realmente fazer de forma automatizada, de forma mais simples, de forma mais rápida, processos e coisas que a gente demoraria muito tempo para fazer. Mas, se não houver a interferência humana nesse processo, nessa linha contínua de coisas que ela faz, ela vai entregar algo errado, vai entregar algo faltando, vai entregar algo que ela criou da cabeça dela. Por quê? Porque ela é alimentada não só por você, mas por todo o resto do mundo. E todo o resto do mundo tem respostas diferentes para uma mesma pergunta. E é aí que você tem que pensar. Tem que pensar, tem que analisar e tem que verificar se aquilo ali realmente é o que você pediu, realmente é o que você quer, realmente é aquilo que você precisa. Um ótimo dia pra gente, que hoje ainda tem que servir. Vocês vão ver amanhã.